O caso Mariana Ferrer. Vamos a Porto Alegre. Quem fala conosco é o Jean Costa. A Corregedoria Nacional de Justiça afirma que instaurou expediente para apurar a conduta do juiz de direito Hudson Marcos, do TJ de Santa Catarina. O processo é referente à condução da audiência em processo criminal movido pelo Ministério Público contra André de Camargo Aranha. O réu é acusado do crime de estupro. O pedido é formulado a partir de reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil. De acordo com a reportagem, Mariana Ferrer foi humilhada diversas vezes durante o julgamento pelo defensor do empresário, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho. O caso Mariana Ferrer só não foi mais falado no Brasil do que as eleições americanas. E para ter esse tipo de repercussão é porque não foi pouca coisa, Claudio Zaidan? Não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa porque é um caso cheio de histórias ali no meio, inclusive a mudança do promotor do caso, né? Que era depois ele foi afastado do caso e não sei se o Ministério Público tem alguma explicação já inequívoca para essa mudança. Aliás, o Ministério Público de Santa Catarina se manifestou hoje dizendo que o vídeo foi editado, né? E segundo a acusação do Ministério Público de Santa Catarina, os trechos em que o promotor e o juiz interferem contra excessos praticados pelo advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho foram suprimidos, dando a impressão de que a vítima foi humilhada sem nenhum tipo de interferência. E também informou que já entrou com pedido de quebra de sigilo processual para que o vídeo possa ser divulgado na íntegra, em defesa do promotor Tiago Carriço de Oliveira. Bom, digamos que o vídeo tenha sido editado e que haja momentos ali em que o juiz interferiu, em que o promotor tentou deter o que estava acontecendo. Agora, naquilo que é mostrado, e por um longo tempo, e ainda que tenha havido uma ou outra interrupção, aquilo que foi mostrado não foi interrompido. As frases foram ditas inteiramente, repetidas, e inclusive o uso de imagens que nada tem a ver com o caso em si. De forma repetida, né, Zaidan? De forma repetida. Onde é que está a advertência, então? Talvez tenha havido ali no meio, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, houve uma edição e eles querem agora a íntegra do vídeo, que haja uma divulgação da íntegra, para que apareçam os momentos em que o juiz teria mandado o advogado sair daquela linha, ou não falar aquilo, ou determinar que aquilo que ele falou não conste nos autos ali, porque não seria considerado. Aquilo que acontece nesse tipo de situação. Porque quem manda no julgamento é o juiz. Não é advogado, não é promotor, é o juiz. Ele determina o procedimento das partes. E, inclusive, tem toda a autoridade para coibir excessos de quem está testemunhando, de quem está respondendo como acusado e que pode virar réu, de quem é acusador, de quem é promotor, de quem é advogado. Ele determina o que pode e o que não pode. Ele comanda. Por isso que muitas vezes o juiz se refere a si mesmo como o juízo, não é? Agora, então, ainda que tenha havido interferência, digamos que o vídeo tenha sido editado e que haja momentos de interferência, nós vimos ali frases inteiras e repetidas em que não houve nenhuma interferência, não é? Se o promotor se acanhou ou não, ele está dizendo que não e que defendeu a menina, então fica claro que ainda que ele tenha feito isso e não tenha aparecido na gravação, que o juiz permitiu que aquilo se prolongasse e que o advogado seguisse naquela linha. Aliás, essa história de não, olha essa foto aqui, que, repito, nada tem a ver com o caso em questão, nada, nenhuma relação daquelas fotos, daqueles retratos com o caso em questão. Mas ainda que ele tivesse diante de si, não essa menina, mas digamos uma mulher que se prostitui, não é?
que recebe dinheiro para sexo. Ainda assim, nada teria a ver. O que ela faz, deixa de fazer, nada tem a ver. É aquele caso. Porque ainda que fosse essa a situação, se houve algo sem consentimento, é crime. Não importa o que ela faz fora dali. É aquela situação específica. Não importa. E no caso é uma menina, né? E que coragem, né? Para tratar a menina daquele jeito. Como é fácil. Ela apelou, ela pediu para que fosse tratada com respeito e chegou a dizer que nem um acusado por assassinato recebe aquele tratamento e tal. E o juiz chegou a dizer que se ela não queria parar um pouco para tomar uma água para se recompor, né? Essa foi a reação do juiz. E tem mais, ela tem razão, não é mesmo. Não é mesmo. Aquela coragem toda diante de uma menina assustada e chorando. Não é? E então, o Gilmar Mendes, por exemplo, convenhamos, é um caso lá longe dos assuntos que chegam ao Supremo. Podem até chegar, dependendo de recurso disso e daquilo. Mas ele resolveu falar a respeito. Resolveu escrever sem ser provocado, como dizem lá no Supremo. Classificou as cenas como estarrecedoras e afirmou que a justiça não deve ser usada como instrumento de tortura e humilhação. Ele classificou aquilo como tortura psicológica e humilhação. Ora, são olhos experimentados, né? O Gilmar Mendes, não só no Supremo, mas antes como advogado, inclusive da União, etc., ele já presenciou N julgamentos. E viu ali tortura e humilhação. Ou seja, se houve edição, eu acho que o Ministério Público de Santa Catarina não iria afirmar isso gratuitamente, só para defender o promotor. Mas se houve edição, é certo que aquilo que vimos aconteceu. Aquilo não é resultado de uma edição. Então, primeiro, o advogado disse aquilo. Isso não está em discussão. Disse e repetiu. E insistiu naquela linha, aparentemente sem barreiras impostas pelo juiz, sem constrangimentos impostos pelo juiz. Sem que o juiz dissesse pare. Porque o juiz é quem manda no julgamento, ninguém mais. Ele poderia dizer pare. E não disse. Se disse, disse em outro momento. Naqueles não. E aqueles eram suficientes para que ele dissesse pare. Não é? E claro, a OAB precisa se manifestar, não é? Porque ali estava alguém autorizado a trabalhar como advogado e que fez o que, na opinião de um ministro do Supremo, é tortura e humilhação. E o juiz, que como informou agora o Jean, será, já está sendo, né? Já está determinado que será alvo de uma investigação pelo Conselho Nacional de Justiça. E quanto ao promotor, esses argumentos do Ministério Público de Santa Catarina, claro, devem ser considerados. Se eles dizem que houve uma edição, isso deve ser investigado, saber qual é a história toda. Isso independentemente de culpa e inocência. Isso aí cabe, de fato, ao juiz, ouvindo as partes, etc. E aí você tem possibilidade de recurso, tudo isso. Não é? Mas, independentemente de o acusado ser culpado ou inocente, aquilo não pode acontecer num órgão público, num tribunal. Num local onde está representado o judiciário brasileiro. O poder judiciário brasileiro, um dos poderes da República, não pode ser representado daquela maneira. E a advocacia, instrumento essencial de Estado de Direito, de defesa de garantias individuais, sem dúvida, né? Não há democracia sem advocacia, não há Estado de Direito sem advocacia, isso é claro. A advocacia também não pode ser representada como instituição daquela maneira. E agora, até pelo barulho feito, e precisa ser ainda mais alto esse barulho, pelo que aconteceu, e pela reação de um ministro da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça,
dá para a gente esperar que o martelo não foi definitivamente batido, não é? Você pode ter até uma decisão pela anulação do julgamento. Isso pode ocorrer. Dependendo dos elementos a serem considerados em instâncias superiores, essa decisão pode ser tomada. Agora, o que aconteceu, se houve edição, e se em algum momento houve interrupção, houve um pare da parte do juiz, se o promotor entrou em atrito com a defesa para defender a integridade emocional da menina, talvez um vídeo integral, se ele foi de fato editado, o vídeo na íntegra possa mostrar que houve essas reações, que elas aconteceram. Agora, ali já era suficiente para que houvesse reação. Não falar para ela beber água, né? Mas para impedir aquilo que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, chamou de tortura e humilhação, Ronald. Tem sido desafiador acompanhar as redes sociais de tanta gente falando de maneira tão baixa, tão pequena acerca desse caso. E tem tanta gente com poder de falar, e isso ninguém tira, cada um fala o que bem entende, mas como muita gente está perdendo a oportunidade de plantar uma semente em cima de uma situação como essa da Mariana Ferrer.